Bom dia, eu sou o Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Nos últimos dias, os bebês reborn, bonecos que se assemelham a recém-nascidos, viraram a febre no Brasil. Mas como é que os especialistas avaliam isso? É o que vamos saber com a psicóloga Cláudia Simões daqui a pouco. Antes, porém, vamos saber dela sobre o seu novo livro, sobre o seu livro, Mente Sã, Cuidando da Saúde Mental. Cláudia, bem-vinda aqui ao nosso Contextualizando. Enfim, qual é a proposta desse seu livro? É um prazer estar aqui, Flávio. Muito obrigada por me convidar. E sobre o livro, eu posso lhe dizer que é uma continuidade do trabalho que eu já vinha fazendo desde que me formei há 43 anos atrás, onde sempre compartilhei o meu saber. E aí, em palestras, em rádio, em TV, eu sempre fiz esse trabalho. E aí tinha vontade de fazer, não é? Escrever um livro. E a ideia de escrever um livro é, poxa, eu não tenho o dom de ser escritora, porque para isso tem que ter uma gramática, né? Aperfeiçoada. Mas hoje tem a facilidade daqueles que você pode se juntar a eles, não é? Naquilo que é a capacidade de cada um. Então, foi uma equipe que me procurou com a proposta de fazer um podcast. E dessa proposta, eu dizia que tinha vontade de fazer o livro. E eles disseram, por que não? Aí, vamos, a senhora vai. Olha o que é que eu fiz, viu, Flávio? Eu gravava no WhatsApp para essas pessoas. E aí, eles iam transcrevendo e corrigindo. Então, demorou. E a proposta é essa. Compartilhar meu saber nessa área que eu sou estudiosa, estou sempre me atualizando e aí estou trazendo aqui como um livro de cabeceira das pessoas para ter a ideia do que é a mente humana, porque os homens mais inteligentes e cultos que eu conheço, homens e mulheres, não sabem sobre a mente humana. Será? Bom, quais são os cuidados que as pessoas devem ter para cuidar melhor da saúde mental? Eu aqui trago os 3 pilares que eu acho fundamentais pela minha experiência, que são espirituais, físico e mente. Você veja que no físico as pessoas falam muito do exercício, né, do que você tem que fazer de atividade física, dos esportes que trazem não só essas atividades, como também o prazer, que isso é uma coisa muito importante para a mente humana. Você tem, sabe, estar sempre ali fazendo algo que te dá prazer. Então não se troca isso por nada. E aí a gente vem com viés do quê? Quando eu digo a você, espírito, mente, físico, nesse físico, além da atividade, tem o teu cuidado com a alimentação. As pessoas falam em dietas, e tem dietas de todo tipo, mas cada célula do nosso corpo precisa de uma determinada vitamina, de um determinado nutriente. Tem as que fazem mal e tem as que fazem bem. Certo. Então aqui eu estou chamando um pouco a atenção para mostrar que é no sistema nervoso central, né? Está lá na mente o comando de todas as células do seu corpo. E as pessoas dizem assim, essa doença é emocional, essa aqui é fisiológica, mas está intrinsecamente ligado, porque não tem essa dicotomia físico e mente, é uma coisa só. O que é que pode ser definido, Cláudia, como transtorno mental? A gente pode dizer o seguinte, de que tem comportamentos, né, transtornos comportamentais e transtornos emocionais e mentais. Veja só, Flávio, quando você diz assim, você fez uma pergunta e eu chegar nela, que é assim, se eu não conheço as minhas emoções, porque você diz, como evitar? Se eu não conheço as minhas emoções, que são aquilo que são as minhas reações do momento, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou regular a minha vida se eu nem tenho conhecimento? Então, uma das propostas do livro é trazer esses conhecimentos, porque através do conhecimento você pode evitar doenças, né? As coisas vão surgindo e você vai ter o controle. E aí, o que é que acontece? Quando você não tem esse conhecimento, como eu vou controlar o que eu não conheço, né? Então, isso é uma coisa fundamental, para que as pessoas possam entender de que, de primeira ordem, se eu não me conheço, eu não vou conhecer o outro. Aí já vem as dificuldades, né, do dia a dia, nas convivências e tudo mais. Aí quando é que é o transtorno? Aí a gente está falando agora de patologia.
Qual é a diferença? Os comportamentos normalmente estão em todos os lugares. Agora, a intensidade e a frequência de determinados comportamentos é que fazem a doença. Então, seja transtornos comportamentais, mentais, emocionais, vem na intensidade e frequência de determinados comportamentos, emoções e sentimentos. Pode-se diferenciar transtorno mental de desequilíbrio mental? É porque, na verdade, tem as neuroses e as psicoses, né? As neuroses são aquelas que você distorce a realidade. Então, na hora que você não está na realidade, você distorce ela, você está nas áreas da neurose, das ansiedades, né, intensas, porque a ansiedade faz parte, mas a intensidade e a frequência dessa ansiedade é uma patologia. Aí vem as síndromes de pânico, as depressões, tudo está na área de ansiedade. Aí veja só, qual é a diferença quando você fala assim, da doença, né, em si? Aí no caso das psicoses, você sai da realidade. Uma, você distorce a realidade. A outra, você sai da realidade, não é? Então essas são as psicoses, que antigamente se chamava loucura e a gente chama hoje de transtornos mentais porque tem controle. A única doença que não tem cura é a psicopatia, porque essa pessoa não tem censura. Ela não sabe o que é certo nem errado, ela constrói, ela é inteligente, então ela manipula. E ela não tem sentimentos, entendeu? Assim, as emoções ali, ela domina porque é racional. Então é a racionalidade. Então fica bem claro que distorcer a realidade está no campo das neuroses e quando você sai da realidade, aí você tem psicoses, que são controladas com medicação, tanto a neurose grave, como, aí sim, todas as psicoses precisam ser medicadas. Bom, se uma pessoa que está passando por algum problema mental, ou alguém da família dessa pessoa, e busca-se, naturalmente, uma orientação técnica, né? Como saber se deve procurar um psicólogo ou uma psicóloga ou um psiquiatra? Ainda hoje as pessoas ainda têm uma certa duvidazinha, né? De entender que o psiquiatra, ele é um médico que no último ano da faculdade ele decidiu que ia se especializar na mente humana. Então ele medica e hoje os psiquiatras já fazem mais do que apenas medicar, eles também fazem terapia, porque esse nome terapia é tratamento, com a escuta ativa, não é? Mas, se ele procura primeiro um psicólogo, se esse psicólogo é preparado, ele vai saber quando é que ele vai dar conta sozinho ou se ele vai ter que pedir ajuda. Vai saber o limite dele. Vai saber o limite dele. Por quê? Vai ter um momento que ele vai precisar ser medicado para poder a gente começar a psicoterapia, ou seja, o tratamento com psicólogo. Então, nessa psicoterapia, a gente vai levar o outro, vamos dar o caso das neuroses graves. Essa pessoa vai precisar, vamos dar o exemplo de uma depressão. E aí, na depressão, ela está ali em todo aquele sofrimento, e se ela tem um leve, moderado e grave, do moderado ao grave, a gente já pede ajuda aos psiquiatras. Então, a gente normalmente tem aqueles que, ou a família já tem o seu de confiança, ou a gente indica. Mas correr o risco de ter essa pessoa sem medicação antes, corre o risco de um suicídio. Por exemplo, eu tenho 43 anos e nunca aconteceu, graças a Deus. E são os casos que mais trabalham com depressões. Então, essa indicação vai sempre do leve, moderado e grave. Uma neurose leve não precisa medicação. E a gente até na moderada, quando ela está entrando na moderada, sabe que ela já não se acentuou ainda, não precisamos de medicação. Mas muito atento para nunca precisar correr risco, né? E aí vem de novo o conhecimento, psicoeducação. Esse paciente precisa entender o que está acontecendo com ele para ele regular as emoções. Ok, vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta continuando a nossa entrevista com a psicóloga Cláudia Simões. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Hoje,
Aqui comigo, a psicóloga Cláudia Simões. Cláudia, quais as patologias que podem ser enquadradas como doença mental? Quando você fala da doença da mente, né? Aí eu estou lhe dizendo de que são neuroses e psicoses. Vamos lá. Esquizofrenia, tá certo? Como é que a gente sabe que você foi para o campo da psicose? Saiu da realidade. Então eu alucino, aí eu tenho alucinação visual, do olfato, auditiva. Uma voz está me dizendo, eu estou vendo. Né? Então você veja, se você está vendo o que ninguém vê, você está fora da realidade. Veja como as coisas são bem marcantes para você saber a diferença de neuroses e psicoses. Então, como na psicose, toda doença que você vê, que as pessoas estão dizendo coisas que não estão me perseguindo, você veja, entrei numa paranoia, né? Tem a mania de perseguição. Então, são vários os tipos de psicoses, inclusive a maníaca depressiva, não é que você tem, hora você está na mania, na fase maníaca, e nessa hora você é poderoso, você é o mais rico, você pode tudo, e em outro momento você está em depressão sem sair de casa. Você não tem forças para sair, para enfrentar a vida como ela é. Aí você está aqui, por fora da realidade. As outras doenças, quando eu estou distorcendo a realidade, todo mundo está vendo de que aquilo tem alguma coisa errada. Não está, sabe, que aquela pessoa está vendo diferente. Uma pergunta, a esquizofrenia tem cura? Eu não diria que... Às vezes sim, depende do tipo de esquizofrenia. Por exemplo, a juvenil, ela é bem, sabe, quando começa criança, adolescente, é bem mais fácil de você curar. Mas a gente pode dizer que ela tem controle. E as doenças que têm controle são aquelas que, como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, você apenas tem que tomar medicação e ter controle sobre isso. Mais nada. Você faz o tratamento certinho, na hora certa, completamente controle. Eu posso lhe dizer que a gente tem grandes homens e mulheres ao nosso redor que têm esquizofrenia, que têm manias, que têm bipolaridade, sabe? E que estão sob controle, não atrapalha nada. O que dizer em relação ao autismo? Já o autismo, ela é, vamos dizer assim, apenas, a gente nem diria distorção da realidade. É algo que nasceu com o indivíduo, que geneticamente, sabe, veio errado. Então, ela não é uma doença que se adquire, vamos dizer assim, com a vida, nem com... É algo que nasceu com ele, do mesmo jeito que a síndrome de Down, que é uma doença mental. Mas você vê que ela tem alguma coisa geneticamente que é inadequada, né? E essa criança, aí vem de novo, o leve, o moderado e o grave, né? O que é que acontece com o autismo? Tem características próprias, ela faz parte das doenças atípicas, né? Aí ela já sai do campo da mente, das doenças mentais, para as doenças atípicas. Por quê? Porque ela vem fisiologicamente, não é, com algo que aí, sim, traz emocionalmente, aí são sintomas, há doenças emocionais como sintoma, entendeu? E não que tenha nascido com ela. Ela pode ter dificuldades na visão, na fala, no cognitivo, sabe? Mas tudo você pode controlar. Porque você tem um fono na hora da dificuldade da fala, não é? Aí você tem dificuldade da disciplina, do aceitar o não. E aí você vai fazer a psicoterapia para os pais se orientarem como lidar com essa criança. E aí eu posso lhe dizer que tem que ter muito amor, claro, né, para aceitá-las. A leve não vai ter grandes dificuldades, mas da moderada e grave ela precisa de um acompanhamento realmente para que ela não sofra tanto e quem está ao seu redor. Bom, agora uma questão bastante atual. Como classificar quem possui um bebê reborn, que na verdade é um boneco? E a pessoa que tem um boneco desse trata como se fosse gente. E aí? O bebê reborn, quando ele se iniciou, a intenção era de se oferecer a uma criança um boneco que fosse cada vez mais próximo de R$1.
Então, ele não foi feito para adultos, ele foi feito para crianças, para que ela começasse como a ideia do brincar, do lúdico, era você já começar desde cedo a se ver nos papéis de referência da mãe. Então, você tinha um nenenzinho cada vez mais parecido, para ali já aprender a brincar, né, de casinha, de filhinho e tudo mais. O que, vamos dizer assim, hoje com o empoderamento nem se faz tanto, vamos dizer assim, questão de que se brinque disso ou daquilo, hoje você pode brincar de tudo. Mas agora tem uma grande dificuldade que cientistas já se voltam, não é? Os profissionais, para estudar o porquê do apego e da dependência afetiva a um ser inanimado. A pessoa que tem esse afeto e que está me assistindo nesse momento, não vai ficar bem quando me ouvir falar, porque ela vai dizer, como é que alguém vai saber do meu amor, não é, por um boneco que ele é como uma criança e que eu sinto esse amor por ele? Bom, esse apego, essa dependência afetiva, me parece que é um preenchimento de vazios, sabe? É um vazio onde alguém encontra ali um amor que não é correspondido. Porque você veja, o amor a um pet. Você sente ali, né, através do animal que você escolhe, uma reação. E qual é a reação do bebê reborn? O que é que ele dá em troca? Silêncio. É você com você mesmo. Não, eu lembro bem que quando eu era criança, a gente via as meninas, né, da nossa cidade brincando com aquelas bonecas e havia uma certa evolução. Por exemplo, criavam aquele mecanismo que fazia a boneca chorar. Balançava, já era um avanço. Algumas até piscavam os olhos. E aí? Mas agora... Aí depois, cantava musiquinhas, falava mamãe e papai. Eu acho que daqui a pouco vão fazer isso com o bebê reborn. Eu não conheço nenhum bebê reborn que ele já fale, tá entendendo? Mas mesmo que ele fale, e até que ele responda a sua palavra, e o sentimento? Onde é que estão os sentimentos das pessoas que oferecem todo o seu afeto a alguém que não pode corresponder a isso, né? Então eu posso lhe dizer, nesse caso vem a distorção da realidade, né? Tem alguma coisa aí que não está dentro dos padrões adequados para a sociedade de convivência, onde você precisa conviver com outro com defeitos e qualidades, né? Cada um ser humano único, unicidade, e você pega tudo isso e vai para um bebê reborn que não tem emoções. E o pior é que quem cuida, né, quem trata, quem possui um boneco desse, quer dar ao boneco o mesmo direito de uma pessoa, de uma criança. Você entende que a partir desse momento de que alguém pega todo o seu amor, o seu afeto, o seu sentimento do que tem de melhor e coloca no ser inanimado, essa pessoa ela não é capaz de enfrentar o mundo como ele é, o mundo real, que traz dores, sofrimento. Quando é que um bebê reborn vai morrer, me diga? Só se não cuidar bem do boneco, né? Aí é assim, uma pessoa que não admite perdas, que tem grandes dificuldades de enfrentar a vida como ela é, que tem a morte, que a perda é inevitável. Você veja, está todo no campo de uma fantasia de distorção. E chegou ao ponto de querer até que a rede pública de saúde ofereça tratamento para um boneco desse, bebê reborn, que chama. Reborn. Nesse lugar não pode faltar psiquiatra, né? E psicólogo para acolher essa pessoa e poder, vamos dizer, trazer ela para essa realidade que está distorcida. A adoção de uma criança não seria mais adequada para uma pessoa nessa situação, com essa carência afetiva tão grande? Você disse se ela pudesse adotar isso. Uma criança. Bom, isso aí é vamos dizer assim, politicamente correto, não é? Com tantas crianças que precisam ser amadas, que precisam de um lar, não é? Mas aí o que é que as pessoas pensam? Eu posso trazer alguém que já vem com a genética ruim, como se por acaso tivesse filhos adotivos ou de sangue que fossem diferentes comportamentos. A gente tem filhos de sangue que dão tanto problemas quanto um adotivo e outros que dão menos, como qualquer, tá entendendo? Então, não há essa diferença. Na verdade, seria um ato nosso
de amor ao próximo quando você adota uma criança para dar a ela uma condição digna de vida, né? Você veja que é uma coisa de altruísmo, de amor incondicional, de não precisar isso que a gente pede aos pais que tenham, né? De não ter condições para amá-los. Então, o que você diz é uma coisa linda que todos os juízes da vara da família pedem, né? De que os pais possam tratar seus filhos e aqueles que não têm possam adotar crianças porque têm emoções. Agora dá trabalho, né? O bebê reborn você pode dar o banho quando você quiser, não é? Não precisa fazer comida porque ele não adoece, né? Não é? Agora estão adoecendo os bebês reborn na hora que procuram um médico, né? Aí é uma doença construída. Adoece na cabeça da pessoa que tem esse bebê reborn. Exatamente, Flávio. É uma coisa muito triste que a gente está vendo, mas são pessoas que precisam de ajuda, que estão fazendo até comunidade. Porque até no campo do faz de conta eu acho legal, mas quando você passa para a realidade não é nada legal. Eu cheguei ao ponto que vereadores e deputados no Brasil inteiro estão criando lei, né, criando legislação para evitar que a rede pública atenda os bonecos reborn. Aí nós dois sabemos que os deputados, quando vê crescendo o número de pessoas, né, que estão buscando esse caminho, ele já veio o quê? O voto, né? Porque eles não estão enganados. A gente espera que eles não estejam distorcendo a realidade também, como essas pessoas que estão no adoecimento, na hora que, vamos dizer, quer tirar o direito de uma criança que está ali com vida para um que não tem vida. Então, como é que você faz uma lei para quem não tem vida? Então, vamos fazer uma lei para esse copo estar sempre com água, né? É mais ou menos isso. Outra coisa, antes do programa a gente conversava sobre mente apodrecida. Você me explicou parcialmente, mas pode explicar melhor agora para nosso telespectador. Essa nos preocupa muito, Flávio, porque o mundo inteiro hoje, os cientistas, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, tentam entender as doenças que estão acontecendo por conta das telas. Você veja que hoje um bebê, né? A gente agora está falando de bebê que você colocou uma vida no mundo para entregar este mundo, né? Os pais responsáveis por isso. E, por exemplo, esse neném honrar, obedecer a disciplina, uma tela na frente, certo? Então, essa tela ele está começando a afetar os neurotransmissores, os neurônios, o cognitivo. Então, são crianças com realmente adoecimentos de grandes níveis de ansiedade. Aí vem o TOD, está entendendo que é o transtorno opositor, desafiador, que é aquela criança que diz, estou ouvindo uma voz que me diz, sabe? Aí ela é diferente da esquizofrenia, porque ela é só aquela voz tendo um comando negativo. E nesse comando se grita, se desobedece, sabe? O TOD veio como uma doença já em relação às telas. E aí, cadê o poder dos pais do limite? Porque diz assim, eu sou amigo do meu filho. Você pode até ser amigo, mas você antes tem que ser pai. E dar limites, porque senão, se você tiver pena de fazer o seu neto, o seu filho chorar, ele vai lhe fazer chorar mais tarde com compaixão pelo sofrimento que ele vai ter. Cláudia, agradecendo desde já a sua presença aqui no Contextualizando, eu gostaria que você nos explicasse onde é que se pode adquirir o seu livro. O livro Mente Sã, que eu acho que todo mundo deveria ter na cabeceira de cama, sabe? Porque é um livro que você lê e deve ler depois os capítulos. Ele vai estar inicialmente na loja Baru. Essa loja fica vizinho, só para que as pessoas me perdoem regateando, mas fica vizinho a loja do CSA, essa loja Baru, e ela vai estar lá agora. Não tive nem tempo ainda de ir nas livrarias, porque acabei de lançar, né? E no Carajás, esse sábado, o outro, a gente terá um momento no Carajás lá de autógrafo, e depois na Carajás Praia, durante a semana, teremos também o dia lá recebendo as pessoas. Então, por enquanto,
E se quiserem ir para o meu Instagram para falar ali, né? Eu tenho o Instagram Cláudia Simões Psicóloga 19. Cláudia Simões Psicóloga 19, você fala comigo e dá os caminhos. Ok, obrigado mais uma vez. Você pode rever essa entrevista com a psicóloga Cláudia Simões no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom final de semana.